queridos alunos do 8º ano e também do 9º ano. Essa disciplina é um assunto que é ligado à BNCC, Base Curricular Comum. Ambas as séries é necessário a gente ver esse assunto com uma abordagem, tá? Para ajudar na compreensão de outros mecanismos matemáticos geométricos dentro do conteúdo, tá certo? Vamos lá. Deixa eu só distanciar um pouco, tá? É o seguinte, o nosso assunto de hoje fala sobre congruência de triângulos. O que é congruência de triângulos? Imagina você ter dois fuscas, branco, um do lado e um do outro, e você olha, geralmente quando você olha esse fusca, você, nossa, esses fuscas são iguais. A palavra igual refere-se à mesma coisa, tá? Logo, de forma intuitiva, você diz que aquele fusca é igual a esse outro fusca. Só que são objetos diferentes. Um fusca feito em um tempo diferente, outro fusca com outra, mesmo sendo igual, visualmente falando, mas são coisas diferentes, tá? Porque, teoricamente, pela lei da física, um corpo não ocupa o mesmo lugar no espaço. Então, dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. Logo, são coisas que estão em extremos diferentes, mesmo sendo visualmente igual, tá certo? Por isso que, intuitivamente, nós chamamos de congruência. Tudo o que você diz, o meu irmão parece muito comigo, meu irmão é igual a mim. O fato de você dizer que é igual, não quer dizer que é exatamente igual, porque de forma intuitiva você diz, você associa esse grau de igualdade de forma bastante intuitiva, tá? Logo, baseado nisso, quando nós falamos de congruência de triângulo, nós temos que comparar dois triângulos, porque, teoricamente, quando eu falei do Fusca, um Fusca tem que ser parecido com outro Fusca. Estou comparando duas coisas que visualmente e de forma intuitiva você está equivalendo à mesma coisa. Se o Fusca tiver o mesmo tamanho, vai ser o mesmo tamanho. Se tiver quatro rodas um de um lado e quatro rodas do outro vai ter do outro lado. Então, a gente associa como sendo ambos congruentes, ok? Vamos tirar esse nome igual e chamar a partir de hoje congruentes, ok? Pronto, vamos lá. Sendo assim, baseado nessas questões de congruência, nós vemos alguns casos de congruência existente dentro das figuras dos triângulos, tá? O primeiro caso diz que dois triângulos são congruentes quando seus três lados, é necessário que os seus três lados, este lado parece com esse, não parece, são congruentes, olha, pegadinha, tá? Esse lado é congruente a esse, assim como este lado de AB vai ser congruente a EF, tá? Recapitulando. Primeiro caso, dois triângulos são congruentes quando seus três lados são congruentes. Todos os lados das medidas, o comprimento, se for centímetro, 2 centímetros do lado, 2 do outro, 3 do lado deste, 3 do outro, 4 do lado, 4 do outro. Porque ambos, para ser congruente, ele tem que ser, digamos, uma cópia espelhar daquele outro triângulo, tá? Vamos lá. Logo, o segmento AC é GAC, esse tracinho está dizendo que este lado é congruente a esse, tá? Assim como AB vai ser congruente a EF. Assim como CBC é congruente a FG. Logo, nós temos o primeiro caso que diz que lado, lado, lado. Os três lados são congruentes. Então, na geometria de triângulos, nós chamamos de LLL, ok? Perfeito? Vamos lá. Já o segundo caso diz que dois triângulos são congruentes quando dois dos seus lados, eu botei dois, mas ficou faltando lado aqui, tá certo? Vocês corrijam aí quando vocês forem repassar para o caderno de vocês, ok, alunos? Dois de seus lados e o ângulo formado por eles são congruentes. O exemplo aqui prático, vamos lá. Este lado aqui, do segmento AC ao segmento EG, são iguais. Não é igual? São iguais. E além de ser igual, o segmento AB vai ser igual a EF. Ok? E da mesma forma que é igual,
nós também temos os ângulos, ó. O ângulo do A vai ser igual ao ângulo pertencente ao ponto E. Logo, entra no caso lado, ó. Lado, ângulo, lado. Por quê? Dois lados congruentes e um ângulo congruentes. Dois lados com um ângulo, então é lau. Lembrem, lau. Dois lados congruentes e um ângulo congruentes, tá? Ok? Indo mais a fundo, existe outro axioma, outro teorema para que um triângulo seja congruente. Para isso, entra o terceiro caso, tá? Dois triângulos são congruentes quando um lado e dois ângulos adjacentes a este lado são, respectivamente, congruentes. Como assim, professor? Vamos lá. Este lado do segmento AC é congruente a EF, assim como os seus dois ângulos adjacentes, que estão adjacentes, esse ângulo adjacente a esse ângulo adjacente a este. Então, quando eu tenho os dois lados desse segmento AC, EF, comparando eles dois, eles são congruentes. O mesmo tamanho que eu tenho aqui. Esse mesmo ângulo que está aqui, se aqui for um ângulo de 60 graus, um exemplo, esse mesmo ângulo vai ser 60. Se aqui for 60, esse mesmo ângulo vai ser 60 também. Logo que congruência, esse congruente a esse congruente a esse, e esse segmento de AC é congruente a F. Logo nós temos o quê? Dois ângulos congruentes e um lado congruente. Então, ala, ângulo, lado, ângulo. Nunca esqueçam, tá? Vamos lá. No quarto caso, quando vocês forem observar nos exercícios, nas questões, e vocês vão ver que o quarto caso é da seguinte forma: quando dois ângulos e o lado oposto a esses ângulos são congruentes. Vamos lá. Dois ângulos, ó, o ângulo aqui, ó, A, B, C, os pontos, os vértices A, B, C, tá? De cada ponto aqui, o ponto A, o ponto B, o ponto C. E, F, G. Eu tenho dois ângulos, esse ângulo é congruente a esse é congruente a esse, e um lado adjacente a um desses dois ângulos. Poderia ser esse lado aqui, mas só está mostrando que é um. Se um lado é adjacente a um dos ângulos, ó, é congruente, esse AB é congruente a esse. Se aqui fosse 5 centímetros e eu fosse pegar com a régua, tirar daqui para cá, eu ia também ter o quê? Os mesmos 5 centímetros, tá? Nunca esquecendo. Outro detalhe importante também. Se esse ângulo fosse 60, vamos supor, 60. Esse ângulo automaticamente teria que ser 60. Porque esse é congruente a esse. Assim como esse é congruente a esse. Observando, tá? Eu não estou dizendo que aqui tem um ponto. Aqui é um ponto A. Logo, ó, a representação deste ângulo aqui, nós fazemos da seguinte forma. A com um circunflexo. Porque esse circunflexo, estou dizendo que existe um ângulo nesse ponto A, tá? Isso aí só está recapitulando que a gente já viu isso aí na aula passada. Eu estou fazendo de forma mais axiomática esse mecanismo. Espero que vocês tenham conseguido, né? Ok, deixa eu ver, tem alguém com dúvida? Professor, repita mais uma vez. Ok, vou repetir, vamos lá. Vamos repetir. Congruência de triângulos nada mais é do que uma igualdade intuitiva, tá? Exemplo, aqui na minha casa eu tenho dois ventiladores, da mesma marca, mesma cor, mesmo tamanho. Quando quem olha para ele é igual, vai dizer que é igual. Intuitivamente olhando eu vejo que é igual. Só que na natureza, um corpo ele pode ocupar um lugar no espaço. E dois corpos não ocupam o mesmo lugar, tá? Logo, intuitivamente é igual, mas não é a mesma coisa. É ventilador, mas tem as características diferentes. Um ocupa um lugar ali, outro ocupa outro lugar, tá? Mesma coisa é o exemplo que eu dei do carro. Eu tenho dois carros, mesma marca, mesma cor, mesma característica, saiu de fábrica hoje. Vamos supor um Jeep. Um Jeep saiu da fábrica hoje, a sua réplica saiu também. Se eu olhar os dois, eu vou dizer é igual. Intuitivamente eu estou dizendo que é igual, tá? Quando eu entro na ideia de intuitivamente dizer que é igual, logo eu estou me relacionando com o quê?
com a questão de congruência. Congruência, teoricamente, vulgarmente falando, a gente diz que é igual, algo igual a outra coisa, mas igual de forma intuitiva, tá? Vamos lá. Outra questão. Em relação a essa questão de congruência, nós vemos alguns casos, tá? Alguns casos axiomáticos, alguns teoremas criados para a gente conseguir descobrir justamente isso, tá? No caso, essa geometria é uma geometria plana, tá? Vale salientar, tá? O primeiro caso, dois triângulos são congruentes quando seus três lados são congruentes. Se eu tenho este lado igual a esse lado igual a esse lado igual a esse. Logo, quero dizer que o segmento AB vai ser igual ao segmento EF, assim como o segmento AC vai ser igual a EG, assim como o segmento BC vai ser igual a FG. Neste caso, se eu tenho os três lados congruentes, logo eu entro no primeiro caso, que é lado, 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 ok? Vamos lá. O segundo caso tem a sua peculiaridade. Eu tenho os dois triângulos congruentes quando dois dos seus lados são congruentes e ele apresenta um ângulo congruente. É necessário ter dois lados iguais e um ângulo congruente. Como assim, professor? Vamos lá. Se eu digo que esse segmento AC é igual a EG e AB é igual a EF, essa lógica de igual, estou dizendo de congruência, tá? Estou falando assim para facilitar mais a vossa compreensão. Então, dois lados iguais, esse lado igual a esse lado igual a esse, e um ângulo, esse ângulo é igual a esse. Se for 60, esse ângulo é 60. Se fosse 80, esse ângulo é 80. Tá? Por quê? Porque eles são congruentes. Logo entra no caso dois lados e um ângulo. Lado, ângulo, lado. Lado, ângulo, lado. Lau, conhecido vulgarmente como lau. Tá? Então, além disso, nós temos o terceiro caso. Né? Deixa aí para esse lado para facilitar eu falar, ao mesmo tempo tá apontando para vocês. Tá? Terceiro caso, dois triângulos são congruentes quando um lado e dois ângulos adjacentes a este lado, ó, ao lado aqui, ó, um lado e os dois ângulos adjacente que está tocando naquela reta que está ali, né? A reta está tocando adjacente a esta reta AF, a esse segmento de semi-reta aqui, ó, a semi-reta, desculpa, semi-reta. Então, ó, de A a C eu tenho o quê? A congruência, que é igual a quem? AC é igual ao segmento EF. AC, segmento da semi-reta AC, vai ser igual a EF. E', F', tá? A este segmento, E', F'. Então, automaticamente eu tenho como congruência, gente, ó, o ângulo A vai ser congruente a quem? Ao ângulo E. Ó. Assim como o ângulo C vai ser congruente a quem? Ao ângulo pertencente a esse ponto aqui, ó, a F, tá? Voltando aqui para a definição, tá? Do quarto caso. Dois ângulos e o lado oposto a esse ângulo são congruentes. Dois ângulos. Quem são os dois ângulos? Olha, vamos lá. O ângulo A, aqui, ó, A é congruente ao ângulo que está lá no E, assim como o ângulo C vai ser congruente ao ângulo G, que no caso vai respeitar também outro critério. O lado tem que ter um lado igual. Então, de A a B, o segmento de A a B vai ser igual ao segmento de EF. Então, chega nessa definição. E', F', tá? Vale salientar que este assunto é fundamental para os próximos conteúdos que vocês irão ver lá da parte de triângulos, tá? Que semelhanças ainda não terminou. Digamos que essa é a primeira parte de semelhança de triângulos. Vou sair da frente para quem quiser tirar um print, tá? Fiquem à vontade. Ok, espero que tenha ajudado vocês. Lembrando, igualdade intuitiva, congruência, é o símbolo da congruência. A gente coloca a igualdade, tá? Há um tempo atrás ele utilizava esse símbolo, mas foi abolido, né? Muito antigo esse símbolo, mas deixaram igual, tá? Gente, espero ter conseguido chegar no objetivo, que eu creio que eu cheguei, né?
que vocês estão entendendo, tá? Vocês estão aí relacionando aí, falando aí no chat. E qualquer dúvida é só entrar em contato comigo, tá certo? Espero encontrar vocês na próxima aula. Esse conteúdo aqui vai ser dessa próxima sexta-feira, tá? O conteúdo dessa sexta-feira que eu estou gravando com antecedência para que vocês vão se atualizando. Para quem é do 8º ano, esse conteúdo vai ser sexta. Esse conteúdo novo que eu estou adiantando. Quem é do 9º ano, esse conteúdo está servindo como revisão para os próximos conteúdos relacionados aos teoremas que nós iremos ver, de Tales, Pitágoras, entre outros, tá? Um abraço a todos. Tchau, tchau.